E aí pessoal, meu nome é Felipe, se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí que a gente está só começando. E no vídeo de hoje eu quero dar para vocês 5 motivos do porquê a gente deve estudar a história do cristianismo. Motivo número 1. A nossa origem. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre tive curiosidade para saber sobre a história dos meus pais, sobre a história dos meus avós e, logicamente, também tenho curiosidade de saber sobre a história da minha própria fé, de onde é que veio, de onde foi fundada a minha fé. Isso pode parecer até uma pergunta meio besta, porque cristianismo, todo mundo sabe, vem de Jesus Cristo. Sim, é verdade, mas não só isso. Porque Cristo não escreveu absolutamente nada. Ele deixou para os seus apóstolos, para os seus discípulos, essa responsabilidade. Isso foi registrado na Bíblia, mas não somente na Bíblia. A gente vê durante a história várias pessoas que também se identificam como cristãs, escrevendo coisas alegando ser aquilo também cristianismo. Então, é importante saber das nossas origens, quais são as nossas crenças que fundaram o cristianismo. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar a respeito. Pelo menos eu penso dessa forma. Motivo número 2. O fruto da obra do cristianismo na sociedade da gente. Ei, a sociedade da gente, ela é formada, ela é fundada numa ética cristã. E como é que a gente sabe disso? Antes do cristianismo, a gente tinha uma ética que dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente. Ame seu próximo, odeie seu inimigo. E aí vem Jesus Cristo e diz o seguinte. Mateus capítulo 5, versículo 43, diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então veja como a ética muda. Então, ao invés da gente odiar o nosso inimigo, fazer guerra contra o inimigo, o Senhor pede que a gente ame os nossos inimigos e orem por aqueles que perseguem a gente, né? Então veja como muda essa questão da ética. Acontece que essa ética, ela funda o Ocidente, a civilização ocidental. Lógico que tem várias outras questões, né, que hoje também a gente vê, infelizmente, sendo subvertidas na sociedade atual. Mas também não só isso, tá? Não foi só a ética que o cristianismo deixou para essa sociedade. Os frutos do cristianismo, eles estão aí bem presentes aí. Você vê universidades que foram fundadas por cristãos. Você vê hospitais que foram uma invenção cristã, né, nos monges lá no começo. E você também vê orfanatos e por aí vai. Tem muitas instituições, tem obras sociais que são feitas por cristãos. O terceiro motivo é a diversidade do cristianismo. Pois é, se a gente é cristão, a gente sabe que existem muitos outros grupos que também são e arrogam para si o título de cristãos. Você vai ter católicos, você vai ter ortodoxos, você vai ter protestantes e uma série de grupos que vão se identificar como cristãos, certo? Mas como é que isso veio a ocorrer? Então, na história do cristianismo, a gente vai entender por que existem tantas separações assim. A gente vai estudar sobre o grande cisma do Oriente, quando a Igreja Católica se rompe em Igreja Católica Ortodoxa, Igreja Católica Romana. Cada um vai para um lado, e aí depois você vai ter a Reforma Protestante, e tantos outros grupos que vão surgindo com o passar do tempo, que também se dizem cristãos. Isso ensina para a gente a respeitar a fé cristã como um todo, que é diversa, que sempre foi diversa desde o seu início, na verdade, e também ensina a gente a se tolerar. Como é um princípio também cristão de tolerância, talvez a história do cristianismo ela ajuda a gente a entender um pouquinho disso aí também. O quarto motivo, nós temos exemplos de fé de cristãos na história, e isso aqui é maravilhoso. Você encontra hoje vídeos no YouTube falando sobre vários heróis da fé. E aí tem até uma série de livros, Heróis da Fé, em vários volumes, porque essas pessoas elas nos inspiram também, porque são homens e mulheres como a gente, que têm suas fraquezas, que têm todos os seus problemas,
mas que mesmo assim Deus continua usando. Olhar para exemplos da história, exemplos até mais próximos da gente, mostram que homens e mulheres comuns como a gente também podem fazer uma grande obra, deixar um grande legado, não só social, principalmente para a fé dos que vêm depois, para que a gente também tenha essa esperança. É saber que Deus usa pessoas comuns, como nós, para fazer a obra dele, através de quem ele quiser. E isso a gente vê nos exemplos dos heróis da fé que vieram antes de nós também. O quinto motivo, mas não menos importante, são os erros que os cristãos cometeram na história. Infelizmente, a nossa história não é só glamour, não é só coisa boa. A gente também cometeu muitos erros, a gente também fez barbaridades, atrocidades em nome da fé. E essas coisas a gente não pode repetir. São coisas que ficam também como um aprendizado, mas que a gente precisa entender quais foram os fatores que levaram aquelas coisas ali, naqueles períodos históricos, para que a gente não repita, não veja acontecer hoje de novo. Além disso, muita coisa que se diz por aí, que está sendo criada agora, são apenas coisas muito antigas que estão sendo requentadas. É por isso que também a gente deve estudar a história do cristianismo. E aí, gostou do vídeo? Você se convenceu com esses motivos que é importante que a gente estude a história do cristianismo? Então, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com teus amigos também.